Sabe uma coisa que eu percebo bastante? Que ainda existe uma certa confusão quando a gente fala sobre puerpério. E a confusão vem justamente de entender o que é o puerpério, né? O que significa esse momento, o que significa essa fase. Porque a gente está muito acostumado a associar o puerpério somente para essa fase do resguardo, né? Então a gente acredita que o puerpério são esses 45, 60 dias que o corpo tá ali se recuperando do parto. Como se passasse todo esse tempo e aí a mãe, pronto, né? Ela já tá se sentindo ótima e a vida já vai voltar ao normal. Muito pelo contrário. Então eu achei importante trazer esse papo aqui com vocês justamente para a gente entender o que é o puerpério. Qual que é a diferença desse período do resguardo para esse período em que a mãe ainda se sente perdida, desconectada, esse turbilhão de sentimentos, esses pensamentos confusos. Então fica comigo porque nesse vídeo eu vou te explicar os dois tipos de puerpério. Vamos começar falando então do puerpério físico, né? Que é o que a gente está mais acostumado a ouvir falar, que é o período de 45 a 60 dias que o corpo precisa para se recuperar da gestação e daquele parto. É o período em que os hormônios estão se estabilizando, o útero leva esse tempo também para voltar, né, ao seu tamanho normal, à sua consistência normal, e outras mudanças físicas também estão acontecendo. Então o corpo ele tá mudando ali para a amamentação e também acontece uma alteração cerebral, que isso eu falo para vocês num outro vídeo. Esse puerpério físico, né, o resguardo, ele é dividido em 3 partes. Do primeiro ao 10º dia, que é conhecido como puerpério imediato, ou seja, você tem de 1 a 10 dias pós-parto. De 10 até 45 dias, que é conhecido como puerpério tardio, significa que você tem aí 15, 20, 45 dias pós-parto. E o puerpério remoto, que significa que você tem acima de 45 dias pós-parto. Então, o puerpério físico, ele é dividido nessas 3 partes. Só que tudo isso são definições obstétricas. Agora, quando a gente fala do emocional da mãe, aí a coisa é bem diferente. Todas as alterações físicas que a mãe passou durante a gestação, no parto, o corpo precisa desse tempo para se recuperar. Mas tudo aquilo que mexe emocionalmente, a gente vai estar falando sobre o puerpério emocional ou puerpério psicológico. Talvez você escute essas duas coisas. No puerpério emocional, a gente não olha para apenas 45 dias. É por isso que eu não passo uma semana sem alguém me perguntar: poxa, mas eu já saí do puerpério e ainda não tô me sentindo bem. Justamente porque a gente cria essa ideia de que vai durar apenas esse tempo, né? E tudo vai passar, tudo vai melhorar. Mas a mãe ainda não continua se sentindo bem. Ela ainda sente que as coisas estão fora do lugar. O puerpério emocional é o período de adaptação interna que leva de 1 até 2 anos. Não significa que serão 2 anos sentindo absolutamente as mesmas coisas e na mesma intensidade. Então você não vai chegar ali com seu filho de 2 anos sentindo exatamente as mesmas coisas que você sentia quando você tinha 2, 3, 4 meses de pós-parto. E quando a gente fala sobre adaptação, a gente sempre pensa que é a adaptação ao mundo externo, né? A rotina que agora tá diferente, as novas demandas, as novas responsabilidades. Então a gente sempre entende que é sobre isso. É isso também. Só que a gente entende que internamente a adaptação é muito mais profunda. Porque agora essa mulher, ela precisa lidar com um turbilhão de emoções. Com novos medos, com novas angústias, com ansiedade. E cheia de pensamentos conflitantes que ela não esperava ter nesse momento. Com sentimentos que ela não esperava sentir nesse momento com o bebê no colo. Até o tempo tá diferente para essa mãe. Ela começa a se sentir fora do mundo. Porque o puerpério, ele tem um ritmo aqui dentro que é diferente de como a vida tá correndo lá fora. As pessoas no mundo fora do puerpério estão trabalhando, estão saindo com os amigos, estão planejando férias, estão viajando. E essa mulher tá dentro de casa com um bebê. Principalmente nos primeiros meses, a vida dessa mãe, o ritmo da vida dessa mãe foi totalmente transformado. E aí você pode até pensar, né? Nossa, mas ela sabia que isso ia acontecer, né? Ela se preparou para isso. Na verdade, a gente se prepara muito para gestação, a gente se prepara muito para o parto, a gente estuda, mas se a gente parar para pensar, a gestação ela não acontece de um dia para o outro. Agora, a chegada de um bebê é de um dia para o outro.
O parto acontece de um dia para o outro. Então é uma diferença muito grande daquilo que a mãe vivia até ontem e de tudo que ela vai começar a viver agora. E esse bebê ali com ela é um bebê que chora muito, que mama, que demanda bastante, e ela ainda não recebe muita coisa em troca, né? No sentido de que esse bebê ainda não interage com essa mãe. Então é uma relação de completa doação, de completa entrega, sem receber muito ali de volta. Então essa mãe, ela começa a perder um pouco de espaço, né? Muda ali a forma como ela se enxerga, muda a sua identificação, a sua identidade. E antes ela tinha uma vida super ativa, ela corria nesse ritmo do mundo. Ela fazia muitas coisas e ela amava fazer essas coisas. E agora ela tá em casa com um bebê, muitas vezes sozinha, vivendo um ritmo relativamente lento, muito diferente de como era antes, só que agora com muitas outras responsabilidades. E ela se preparou para a chegada desse bebê. Mas o que acontece com a gente no puerpério emocional nos pega muito desprevenidas. Junto com o bebê chegaram tantas emoções, tantos sentimentos, tantos pensamentos que a gente nem sabe explicar o porquê, mas que faz parte desse puerpério emocional, faz parte desse momento de adaptações internas. É claro que cada mãe vai viver esse período de uma forma diferente. Tem mães que sentem o puerpério emocional de uma forma mais intensa e outras nem tanto. Para algumas mães leva um tempo maior, para outras leva um tempo menor. O puerpério emocional não é muito falado, até porque é difícil conseguir explicar, só quem passa por ele realmente sabe, realmente sente. E apesar de não ser muito falado, ele é muito sentido. E é o momento da vida da mulher onde ela tá mais propensa a ter um quadro de transtorno mental, mais do que em qualquer outro momento da vida dela. E é por isso que a gente precisa dar muita atenção para a saúde mental da mãe no momento do puerpério, no pós-parto. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor o que significa o puerpério físico e o puerpério emocional. Continue me acompanhando aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Um beijo!